Agora a gente continua falando sobre a morte do Papa Francisco e vamos conversar ao vivo com o professor e pesquisador Vitélio Brustolin. Olá, professor, muito bem-vindo. Bem-vindo aqui ao CNN Arena, obrigada pela participação. Queria começar perguntando para o senhor sobre a atuação do Papa Francisco, principalmente em assuntos importantes para o mundo inteiro, guerra da Ucrânia e conflito entre Hamas e Israel. O que fez Francisco e o que vai deixar de desafio para o próximo Papa? Boa noite, Juliana. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Juliana, o Papa Francisco foi muito corajoso nas suas declarações, nos seus posicionamentos políticos. Antes de mais nada, o Papa ele tem dois papéis: o de chefe da Santa Sé, da Igreja Católica, ou seja, chefe de uma instituição que tem 1,4 bilhão de pessoas que são fiéis a essa crença, a maior religião do mundo em número de fiéis, e é de chefe de Estado, do Estado da Cidade do Vaticano, o menor Estado do mundo, um Estado que tem relação com 180 países, foi criado em 1929 pelos Tratados de Latrão, tem só 0,44 km², Juliana, e uma população pequena, de 800 a 1.000 habitantes, mas emite passaporte, tem status de ouvinte na ONU. Então, a atuação do Papa em conflitos internacionais como esses que você citou, guerra na Ucrânia, o conflito entre Israel e o Hamas e outros grupos vizinhos, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, foram declarações corajosas. Ele disse por diversas vezes que o que o Hamas fez não é correto, foi o uso do terrorismo, o uso da força contra Israel, mas também condenou o uso desproporcional da força de Israel para se defender. Por outro lado, na guerra entre Rússia e Ucrânia, o Papa por diversas vezes condenou o uso da força contra civis, contra pessoas inocentes. É claro, ele condenou a guerra de qualquer forma, mas especialmente na morte de pessoas que não estão envolvidas na linha de frente, não estão diretamente envolvidas na guerra. E aí, para finalizar, o Papa Francisco também mencionou outras guerras, como a guerra no Sudão, que é menos vista na imprensa internacional, mas essa foi uma das suas preocupações durante o papado também, Juliana. Agora, professor, falando em lideranças mundiais, como foram as reações à morte do Papa e como é que isso explica esse cenário deixado por Francisco nessas relações diplomáticas e até de pedidos, para o fim da guerra? Olha, as reações foram previsíveis, São mais de 200 chefes de Estado ou representantes de Estados que irão ao seu funeral. Assim como aconteceu no funeral da Rainha Elizabeth II, esses eventos se transformam em eventos de demonstração de respeito e também de encontro de líderes internacionais que podem, inclusive, em algum momento durante a passagem por Roma, pelo Vaticano, ter alguma reunião bilateral que não estaria planejada se não fosse pela circunstância de estarem ali reunidos. É claro, o Papa Francisco, de novo, no ponto da coragem, No primeiro mandato do Trump, ele falou que cristãos não constroem muros, mas sim pontes, Pontífice, inclusive, tem a mesma origem de ponte, e ele é o sumo pontífice, o Papa. Isso foi em 2016, Juliana. Em 2017, o Trump visitou o Papa junto com a sua esposa Melania. Mas é muito evidente na postura do Papa e nas suas declarações que ele não concorda com a agenda, boa parte da agenda do presidente dos Estados Unidos. Então, a questão dos refugiados, dos migrantes e imigrantes, por exemplo, a questão ambiental, O Papa condenou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e, novamente, o Trump fez isso no seu primeiro dia do segundo mandato. Então, a relação dos líderes internacionais com o Papa passa também pelo momento conturbado que nós estamos vivendo por conta de uma reforma na agenda dos Estados Unidos nesse momento, que está causando ondas no sistema internacional e reformas, inclusive, no sistema de comércio e de segurança internacional, Juliana. Agora, uma reação que chamou a atenção, queria ouvir o senhor
professor, sobre isso foi a da China, né, que demorou quase 24 horas para mandar algum tipo de mensagem sobre a morte do Papa Francisco. Qual foi o motivo para essa demora? Olha, não há uma explicação da China, inclusive porque o relacionamento entre a China e o Vaticano tem sido estável. Os chineses pediram, houve uma negociação, isso já tem algum tempo, pediram para que os bispos que fossem indicados na China passassem por uma lista do governo chinês. É um governo, como nós sabemos, centralizador, é partido único, Partido Comunista. Então havia um incômodo de que o Vaticano nomeasse bispos em território chinês sem passar pelo governo centralizador. E então houve um acordo, o governo passou a apresentar uma lista daqueles que poderiam ser bispos e o Vaticano passou a indicar seus bispos com base nessa lista. Então não há uma razão específica para essa demora. A China também atravessa nesse momento uma guerra comercial com os Estados Unidos e não vejo razão para enviar uma mensagem ao mundo de não reconhecimento ou algum tipo de não respeito, algo assim, ao Papa. Foi apenas uma mensagem demorada, mas no final das contas ela veio, Juliana. E falando no Brasil, qual foi a relação? É importante a gente relembrar isso, né? Hoje a gente confirmou a ida de Lula ao funeral, junto com os representantes dos poderes. Importante relembrar como foi a relação do Papa Francisco com o Brasil, passando ali por duas gestões. O Papa, bom, o primeiro país que ele visitou foi o Brasil, né? Esteve 2 vezes no Brasil durante o seu papado. Não é de se espantar, ele era um Papa argentino, a característica pessoal dele com certeza faz parte da figura que compôs, do cargo que ele exerceu. Nós temos uma proximidade maior com esse Papa porque ele era de um país vizinho, mas outros papas também tiveram um envolvimento político. O Papa João Paulo II, por exemplo, que era polonês, por diversas vezes criticou o que tinha acontecido no seu país, a Polônia, um país que inclusive tinha deixado de existir e que foi dominado por 4 anos pelos nazistas e por 5 décadas pelos comunistas da União Soviética. O Papa condenou isso por diversas vezes e tinha um relacionamento mais próximo com países vizinhos da Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, outros países mais próximos à sua terra natal. Então, o relacionamento do Papa Francisco com os líderes, com os chefes de Estado brasileiros, foram bons, não houve nenhum grande atrito, houve questões pontuais durante a pandemia, por exemplo, mas isso aconteceu no mundo inteiro, foi um fenômeno mundial. Agora, existe uma questão, as pessoas costumam identificar o Papa com uma agenda mais progressista, mas isso dentro da igreja não funciona da mesma forma que a gente vê na política fora da igreja. Questões, por exemplo, como o aborto, são questões que são milenares para a Igreja Católica. Isso pode ser considerado uma postura conservadora, mas não funciona assim dentro dessa instituição. Por outro lado, o Papa defendeu questões como o meio ambiente, inclusive usando o nome de Francisco, um defensor da natureza e dos animais. Então, esse é um ponto de vista muito mais progressista, sobretudo nesse momento em que grupos como o gabinete do Trump se posiciona contra pautas do aquecimento global e do Acordo de Paris. Então, não existe exatamente um alinhamento dentro da igreja e fora da igreja como as pessoas procuram enxergar, Juliana. É isso, fez alguns acentos progressistas, mas manteve alguns dogmas, né, importantes e caros para a Igreja Católica. Nós conversamos ao vivo com o professor e pesquisador Vitélio Brustolin. Professor, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo ao CNN Arena. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos.